Depressão é uma doença que pode ter vários níveis de gravidade. Nesse vídeo nós vamos entender como é feita essa avaliação, quais são as consequências clínicas, se há consequências no tratamento e no final, aqui em tempo real, nesse vídeo nós vamos fazer a avaliação da depressão por uma escala padronizada. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. A depressão é uma doença muito heterogênea. O que eu quero dizer com isso é que ela pode se apresentar de diferentes formas em diferentes pacientes. Ou mesmo até num mesmo paciente, mas ao longo do tempo ela pode se apresentar de diferentes maneiras. A depressão ela pode variar quanto ao nível de gravidade, quanto ao subtipo clínico, quanto ao curso dela ao longo da vida e quanto à resposta ao tratamento. Nesse vídeo nós vamos ver os diferentes tipos de gravidade da depressão, além de fazer uma avaliação na prática no final do vídeo. Mas antes, se você gosta dos assuntos que abordamos aqui, saúde emocional, bem-estar e comportamento, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Deixa também o seu like, que isso é bastante importante para a divulgação do canal. Para me seguir em todas as redes, sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Para não perder nada, tem grupo do WhatsApp e canal do Telegram na descrição. Vamos conferir na tela os diferentes níveis de gravidade que a depressão pode apresentar. Classicamente, as gravidades da depressão são divididas em leve, moderada e grave. Havia uma classificação até pouco tempo atrás muito considerada que depois da depressão grave havia também a depressão grave com sintomas psicóticos, sendo os sintomas psicóticos um marcador de uma gravidade maior. O que são sintomas psicóticos? Falando de uma maneira simples, porém correta, seriam os delírios e alucinações. Ou seja, uma depressão que acontecesse com delírios e alucinações seria uma depressão grave por definição. Essa classificação tem caído em desuso porque normalmente os delírios e alucinações podem ser considerados um marcador de gravidade, ou seja, quadros depressivos que cursam com delírios e alucinações normalmente são mais graves. Mas essa é uma regra que tem exceções. Muitas vezes quadros não tão graves de depressão podem cursar com delírios e alucinações. Então, os sintomas psicóticos deixaram de ser um marcador de gravidade. Há uma outra classificação que coloca uma gravidade intermediária entre a moderada e grave. Então ficaria assim: leve, moderada, moderada a grave e grave. Há ainda uma outra classificação que coloca leve, moderada a grave e, além da grave, uma muito grave. Essas variações dependem da fonte e dependem do autor. Mas a verdade é que tanto na nossa prática clínica do dia a dia quanto nos estudos, é leve, moderada e grave a nomenclatura que é mais usada. Isso pode variar de acordo com os estudos e de acordo com os autores, mas a verdade é que tanto na nossa prática clínica do dia a dia quanto na maior parte dos estudos consideramos essas três gravidades: leve, moderada e grave. Quais são os significados desses três níveis de gravidade? Em todos eles é feito o diagnóstico de depressão, mas em alguns os sintomas e o sofrimento é leve e não causa incapacidade, o paciente não tem prejuízos nas atividades diárias dele. O paciente vai tocando a vida, sem muito prejuízo notório, apesar de muitas vezes ter que impor mais esforço para completar as tarefas. Nesse caso, estamos diante de uma depressão leve, no qual o grau de sofrimento é pouco e não há um prejuízo notório nas atividades do dia a dia. Já na depressão moderada, o sofrimento já é notório e o prejuízo também já se torna evidente nas atividades do paciente. Já na depressão grave, o sofrimento é bastante intenso e o prejuízo é grande, muitas vezes tendendo à incapacitação. Esse é o modo com que nós fazemos a avaliação da gravidade do ponto de vista clínico no nosso dia a dia. Mas será que há modos de medir a gravidade da depressão de uma forma mais precisa? A verdade é que um clínico bem treinado consegue fazer de forma satisfatória a avaliação da maneira que eu descrevi para vocês. Contudo, se esse mesmo clínico quiser medir de forma mais precisa a gravidade da depressão ao longo do tratamento, ele pode lançar mão de alguma escala de avaliação. Um outro contexto em que as escalas de avaliação são necessárias são nos ensaios clínicos para se publicar estudos científicos.
As escalas podem ser de dois tipos, aquelas aplicadas pelo clínico ou aquelas auto-aplicadas, que o próprio paciente responde sozinho. As melhores, mais precisas e mais usadas nos estudos científicos para testar novos tratamentos são as escalas aplicadas pelo clínico, e duas têm um histórico de validade muito grande, a escala de Hamilton e a escala de Montgomery-Åsberg. Para a aplicação dessas escalas é preciso seguir uma série de regras e normas. É preciso ter um treinamento tanto teórico quanto prático. Eu recebi esse treinamento muitos anos atrás e ao longo desses anos já prestei esse treinamento para muita gente. Mas será que é uma maneira mais fácil de se medir a depressão? Sim, é através das escalas autoaplicáveis. As escalas autoaplicáveis, como o próprio nome já diz, o paciente preenche sozinho. Como que funciona a aplicação de uma escala dessa? Existem uma série de perguntas que devem ser respondidas pelo paciente e são respondidas de forma objetiva. Para cada um dos itens da escala, existem uma série de alternativas que o paciente vai poder responder e dar uma nota. É como se fosse preencher uma prova de múltipla escolha. E como funciona a aplicação de uma escala dessas? É muito simples, é como responder uma prova de múltipla escolha. Para cada uma das perguntas, existem várias respostas possíveis. O paciente lê aquelas respostas e assinala aquela com a qual ele mais se identifica. Cada uma das respostas tem uma nota equivalente. Somando todas as notas de todas as perguntas, nós temos a pontuação global. E aí nós vamos comparar essa pontuação global do paciente com uma tabela com pontos de corte para depressão leve, moderada, grave, ou pode haver a depressão moderada grave, muito grave, dependendo do autor e dependendo dos pontos de corte que são propostos. Mas é tão simples assim? De fato, é bastante simples, mas vale lembrar de destacar algumas coisas. Essas escalas não fazem o diagnóstico da depressão. O diagnóstico deve ser clínico e deve ser feito a priori. Para que essas escalas servem? Para nós avaliarmos a gravidade da depressão num determinado momento e ao longo de um tratamento. Outra coisa bastante importante é que as escalas mais usadas nos ensaios clínicos, que são aqueles estudos que vão validar novos tratamentos para a depressão, são as escalas aplicadas pelo clínico. As escalas autoaplicáveis são importantes? Sim, elas são muito importantes, principalmente pela sua facilidade de aplicação. Dito isso, vamos fazer aqui a aplicação de uma dessas escalas autoaplicáveis. Entre as escalas autoaplicáveis, duas são bastante utilizadas nos dias de hoje. A primeira é o Inventário de Depressão de Beck na sua segunda versão, que é a BDI-2. E a segunda, bastante aplicada principalmente em estudos não psiquiátricos para avaliar a depressão, é a PHQ-9. E essa que nós vamos aplicar a partir de agora. A PHQ-9. Como é que funciona essa escala? Ela é uma escala de apenas 9 itens. Então ela tem 9 perguntas que devem ser respondidas segundo a instrução que eu vou dar para vocês agora. Durante as últimas 2 semanas, com que frequência você foi incomodado por qualquer um dos problemas abaixo? E aí como você deve responder? Nenhuma vez? 0. Alguns dias? 1. A maioria dos dias? 2. Quase todos os dias? 3. Então, para cada uma das 9 perguntas ou dos 9 sintomas que eu vou apresentar, você tem que responder nenhuma vez 0, alguns dias 1, maioria dos dias 2, quase todos os dias 3. Você pode ir vendo esse vídeo pausando e respondendo, ou depois você pode ver com calma. Inclusive, você pode mandar para alguma pessoa que você acha que vai gostar de fazer essa autoavaliação. Vamos lá? Primeiro sintoma: pouco interesse ou prazer em fazer as coisas. Então, nas últimas 2 semanas, você tem sentido isso nenhuma vez, alguns dias, a maioria dos dias ou quase todos os dias. E aí você vai pontuar de 0 a 3. Vamos para as próximas? Se sentir para baixo, deprimido ou sem perspectiva. Dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormir mais do que de costume. 4. Se sentir cansado ou com pouca energia.
Lembrando, anota em função dos dias em que você se identifica com esses sintomas. 0 nenhuma vez, 1 alguns dias, 2 maioria dos dias, 3 quase todos os dias. 5. Falta de apetite ou comendo demais. 6. Se sentir mal consigo ou acha que é um fracasso ou que decepcionou sua família ou a si. 7. Dificuldade para se concentrar nas coisas, como ler o jornal ou ver televisão. 8. Lentidão para se movimentar ou falar, ou estar tão agitado ou inquieto que fica andando de um lado para o outro muito mais do que de costume. E finalmente, 9. Pensar em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor não estar vivo. Muito bem, somando a pontuação desses 9 itens, agora nós vamos para uma tabela de interpretação. Olha lá a pontuação. De 1 a 4 são mínimos os sintomas. Normalmente, de 1 a 4, consideramos que o paciente já não está mais em depressão. Lembrando que a pontuação da escala não faz o diagnóstico. Mas, em geral, de 1 a 4, o paciente não tem mais depressão. 5 a 9, depressão leve. 10 a 14, moderada. 15 a 19, moderada a grave. E 20 a 27, que seria a pontuação máxima, depressão grave. Quais são os usos dessa escala? Se ela não é usada para se fazer o diagnóstico, nós podemos avaliar a gravidade da depressão num determinado momento, ao longo do tratamento, e ela também serve para fazer algo chamado rastreamento. Ou seja, pessoas que estão em risco de ter depressão aplicam essa escala em si mesmos. Se os sintomas forem muitos, se a pontuação for elevada, o risco dessa pessoa ter depressão existe. Ela precisa procurar um médico psiquiatra para aí sim ser feito o diagnóstico ou não. Ou seja, ela levanta a suspeita da depressão, principalmente quando a pontuação é mais elevada. Aliás, e você? Qual foi a sua pontuação? Anota nos comentários aqui embaixo com quais desses sintomas você se identificou. E você, se lembrou de alguém que você acha que seria interessante fazer esse teste ou alguém que gostaria de fazer essa autoavaliação? Encaminhe esse vídeo que a pessoa vai poder fazer online. E então buscar um tratamento se houver a suspeita da depressão. E aí, gostou desse conteúdo? Deixa então seu like, que isso é bastante importante pra gente. Para não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho para você ser avisado de novos vídeos. Para não perder nada mesmo e saber de todos os meus conteúdos, na descrição, grupo do WhatsApp e canal do Telegram. Em todas as redes, Psiquiatra Fernando Fernandes. Por enquanto eu deixo esses vídeos para você. Muito obrigado por ter chegado até aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.